Por que muitas pessoas acabam tendo dificuldade de aprender seja uma habilidade nova, seja um idioma novo. E essa coisa é justamente o quanto que, quando a gente se depara com uma atividade nova, e no caso um idioma novo, o quanto que isso evidencia as nossas incompetências para aprender esse idioma novo. O que eu quero dizer com isso? Nessa semana eu fui em um evento aqui na cidade de Estrasburgo de Language Exchange, aquele tipo de evento em que você vai para trocar ideias em diferentes línguas, né? E normalmente é um tipo de evento que acontece em muitas capitais. Não tem um organizador X ou Y que faz, são pessoas que se organizam para querer se encontrar com outras pessoas, socializar e eventualmente fazer amizades, né? E não só isso, mas também trocar ideias em diferentes línguas. E aqui na cidade de Estrasburgo tem um que, se eu não me engano, se chama justamente Language Exchange Internationals, alguma coisa assim. E nesse evento você encontra pessoas de vários tipos de origens diferentes, né? Tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Sérvia, tinha gente da Itália, tem os franceses, tem gente de todo lugar do mundo, né? Muita gente do Maghreb, para trocar ideia, para socializar. E nesse evento, acabei discutindo com algumas pessoas e tinha um cara lá que ele era professor, tá para se aposentar agora, ele era professor na China de inglês, né? Um americano. E a gente trocando ideia me ajudou a ter um insight sobre essa questão do aprendizado e por que muitas pessoas acabam tendo dificuldade de aprender seja uma habilidade nova, seja um idioma novo. E essa coisa é justamente o quanto que, quando a gente se depara com uma atividade nova, e no caso um idioma novo, o quanto que isso evidencia as nossas incompetências para aprender esse idioma novo. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente se depara com uma situação nova, com o aprendizado de alguma coisa que é nova, que não é familiar pra gente, a gente volta a ser incompetente nessa habilidade nova que a gente tá aprendendo, né? A gente se torna incompetente. Incompetente aqui é uma palavra forte, mas ela não quer dizer que você não é capaz de fazer algo, mas que você não tem as competências e as habilidades iniciais para poder fazer aquilo, né? Habilidades de falar como um nativo, por exemplo, né? Uma habilidade de ter a proficiência quando você tá fazendo alguma... Isso é evidente porque é uma coisa que a gente tá começando. O problema é que essa sensação de se deparar com algo que fere o nosso ego, né, que fere essa sensação de competência ou de perfeição, muitas vezes, que a gente gosta de ter, de ser capaz, de ser bom, de ser, sobretudo, bom em alguma coisa, quando a gente perde essa sensação com algo novo, isso tende a nos frustrar e quebrar essa imagem de que a gente é bom nas coisas que a gente estava fazendo, né? Então, esse é um dos porquês que leva a gente a ter muita dificuldade de aprender uma coisa nova. E aí entra uma coisa muito interessante, né, que eu acabei pensando em relação, sobretudo, ao aprendizado das crianças. As crianças não só têm, lógico, um sistema neurológico, né, um sistema nervoso central, que ele tá mais plasticamente mais disponível para sofrer mudanças, né, mais suscetível a mudanças, elas não têm só essa condição biológica que permite elas aprenderem mais, mas também elas não estão tão suscetíveis a essa sensação de incompetência, né? Lógico, dependendo da família e das pessoas que estão circundando essa criança que fazem ela sentir assim. As crianças conseguem ter um senso de moral desde muito cedo, mas elas não nascem já com essa capacidade tão aprimorada como nós adultos temos de se comparar e de conseguir perceber que ela não é boa em algo. As grandes dificuldades que nós adultos temos no aprendizado de, sobretudo, idiomas novos, é justamente nesse sentido de a gente se comparar não só com outras pessoas, mas também muitas vezes outras atividades que a gente faz e nas quais a gente é bom. Se sentir incapaz, né? Se sentir não incapaz, porque nós somos capazes, mas incompetente de fazer algo, é algo que pro nosso ego, né, não é tão agradável. A gente não se sente bem de pensar, pô, nossa, eu sou um zero à esquerda quando eu tento falar inglês. Eu sou muito ruim de falar, não consigo abrir uma conversa, não consigo interagir com a pessoa, eu travo, eu me sinto mal, etc, etc. Todas essas coisas são problemas com os quais a gente se depara no processo de aprender, sobretudo um idioma novo. Mas são dificuldades que a gente supera pouco a pouco. Então, essa competência que muitas vezes as crianças dominam, né, de conseguir aprender as coisas sem ter essa sensação de se sentir mal ou de ter o seu ego ferido porque ela está aprendendo algo novo e não é boa naquele algo novo, isso permite com que elas aprendam muitas coisas.
e muito mais efetivamente do que os adultos. Isso não quer dizer que os adultos sejam ruins ou que eles não sejam capazes de aprender como uma criança, mas que nós adultos temos já padrões de pensamento, de crenças, de alguns pensamentos cristalizados que dificultam o processo de aprendizagem. E aí, pessoal, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí e deixar o seu like no nosso canal. Vamos chegar até 50 inscritos. Isso aqui a gente está começando e a gente vai continuar falando de várias e várias questões sobre aprendizado de língua, sobre vida no estrangeiro, sobre como aprender estratégias, como aprender idiomas novos. Isso vai mudar a sua vida. Entra aqui e deixa o seu like. Então é nesse sentido que o insight que eu acabei tendo junto com essa pessoa, ele diz respeito justamente a gente ser capaz de olhar para o aprendizado de uma maneira infantil, muitas vezes. De uma maneira, muitas vezes, inocente. Sem antecipar necessariamente o que vai ter de dificuldade, o que vai ser problemático, ou aquilo no que a gente é ruim, que a gente tem que melhorar. Mas, sobretudo, no sentido de aprender a admirar aquilo e a se aventurar e a se divertir com aquele processo com o qual a gente está querendo se dedicar, né? Então, tornar-se criança no processo de aprendizado, ele é muito importante, porque ele não só te ajuda a se maravilhar com a estrada que você vai seguir, e aprender um idioma novo é sempre uma estrada com muitas possibilidades de muitas coisas acontecerem, como também vai te libertar de crenças e de impedimentos, né, de pensamentos cristalizados que dificultam o seu processo de aprendizagem, né? Isso vai trazer uma flexibilidade que é justamente aquilo que você vai ganhar também quando for interagir com pessoas de diferentes culturas, de diferentes lugares do mundo. Esse é o insight que eu acabei tendo nesse evento de línguas. Eu gostaria de indicar que esse tipo de evento é uma coisa que eu recomendo para todas as pessoas que estão interessadas em aprender um idioma novo. Vá em eventos em que você consiga trocar ideia com pessoas de diferentes lugares do mundo. Não só online, você pode encontrar online, mas tenta ir em eventos que são presenciais também, para você conseguir sentir o lugar, você conseguir falar com as pessoas, você conseguir ter interações mais próximas e muitas vezes ter conversas ainda mais profundas com as pessoas que estão por ali, né? Às vezes isso pode te abrir muitas portas, como é a ideia justamente do canal, abrir portas através das línguas, estourar bolhas sociais, nas quais a gente se empreende e nas quais impedem a gente de ter pensamentos novos, de ter um olhar e perspectivas novas para a realidade que a gente está vivendo. Não abandone a esperança de que você pode aprender um idioma, isso é possível.